Neste vídeo eu vou te contar a minha experiência usando fraldas ecológicas reutilizáveis, nesse caso da marca Repflut. Eu vou destacar os pontos positivos e negativos e você avalia se vale realmente a pena para você. Inicialmente eu havia comprado 5 fraldas ecológicas da Repflut e 10 absorventes, sendo 5 de carvão, que é o mais escuro, que vocês vão ver daqui a pouco, e 5 do branco, que é o mais simples, tem menos camadas, totalizando então 10 absorventes. E com o tempo, eu realmente senti necessidade de comprar mais logo. Então eu comprei mais um kit com 4 fraldas e um kit com 10 absorventes de carvão. Agora eu tenho 9 fraldas ecológicas, 15 absorventes de carvão e 5 absorventes de microfibra, o branquinho, que é o mais simples. Sobre as estampas, você tem a opção de comprar a unidade, e aí você tem a possibilidade de escolher a estampa que você quer, mas também tem a opção de comprar o kit, e geralmente no kit já vem as estampas pré-determinadas dentro daquele tema, daquela cartela de cor que você escolhe no kit. Então, sobre a qualidade do material, a costura, o tipo de tecido, eu gostei muito. Esse tipo de absorvente, que é o mais escuro que você está vendo aí no vídeo, ele costuma ter uma absorção melhor. Ele consegue resistir melhor à umidade e aguenta mais. Já o absorvente branco entra como um complemento. Esse branco é de microfibra, ele tem 4 camadas. Então, quando eu coloco um por cima do outro e coloco dentro da fralda, é muito bom usar desse jeito, geralmente à noite, que é o período em que o bebê vai ficar mais tempo ali sem que a gente precise trocar. Para colocar os absorventes na fralda é bem simples, tem essa abertura aí em cima. Eu gosto de colocar o absorvente assim, até o final bem retinho. E com a outra mão eu consigo segurar por fora a parte que eu já encaixei. E com a outra mão que está dentro da fralda eu vou ajeitando para ficar bem retinho. E aí nesse momento é muito importante que você coloque os absorventes da forma correta, para que ele não fique embolado, porque isso pode comprometer a qualidade da fralda. Eu comprei também esse forrinho biodegradável. Ele vem com 100 folhas e ele serve para facilitar a coleta do cocô. Esse forrinho é para ser colocado em contato com a pele do bebê, dentro da fralda mesmo, mas não é naquela parte de dentro da costura, é por fora mesmo. E aí quando o bebê faz cocô, as fezes ficam no forro e não no tecido da fralda. A ideia desse forro é tornar a limpeza dessa fralda mais prática. Só que eu encontrei um ponto negativo nesses forrinhos. A gente consegue ter uma base normalmente dos horários em que o bebê faz cocô, mas obviamente não tem como ter certeza, né? Então já aconteceu de a gente colocar o forro, demorar bastante tempo e naturalmente ele fazer xixi bastante e esse forrinho fica todo encharcado e muitas vezes ele fica embolado e ele acaba não cobrindo todo o tecido da fralda e na hora que eu mais preciso dele, que é para fazer essa proteção aí para o cocô, ele tá ali todo embolado por conta do xixi. Às vezes acontece de ele coletar direitinho, a fralda fica limpinha ou suja bem pouco, o que é ótimo, né, que facilita realmente a limpeza, mas já aconteceu inúmeras vezes de ele realmente ficar muito úmido e acaba não compensando muito, talvez, ter esse forro. Eu acho que é um gasto um pouco desnecessário. Essas fraldas servem para crianças de 0 a 3 anos de idade. Esses botões aí da frente são para fazer essa regulagem e diminuir esse cós. A fralda fica bem pequenininha para se ajustar ao tamanho de um recém-nascido, por exemplo. Para facilitar na hora de trocar a fralda de Felipe, eu já gosto de deixar a fralda já com absorventes dentro, porque isso já facilita, principalmente naqueles dias em que ele tá mais impaciente, querendo chorar. Então ter a fralda ali já pronta com os absorventes é muito mais prático. Um detalhe importante sobre essa fralda é que não precisa usar pomada. Na verdade, a própria fabricante recomenda que não use para não estragar o tecido e também porque não precisa, porque o tipo de material que se usa na pele do bebê acaba não provocando, não causando assaduras. Então, você não precisa ter esse gasto aí com pomada, o que é ótimo, né? Eu vou colocando as fraldas sujas e absorventes ao longo do dia nesse cestinho e dependendo do uso e da quantidade de fralda suja por dia, por exemplo, se esse número ultrapassar 2 ou 3, eu lavo no mesmo dia. Mas se for uma fralda só e um absorvente, eu deixo para lavar no outro dia junto com outras peças, para não ter que colocar na máquina apenas uma fralda e um absorvente. Um detalhe importante sobre essas fraldas é que o fabricante recomenda que não deixe de molho. Na maioria das vezes aqui eu lavo essas fraldas e absorventes na máquina porque é mais prático e também por conta do processo de centrifugação as fraldas saem praticamente secas.
E quando a gente coloca ao ar livre, é bem mais rápido para secar completamente. Muito diferente de quando eu lavo na mão, porque mesmo torcendo, eu não consigo deixar as fraldas como a máquina deixa. Sobre o sabão, eu inicialmente tinha testado o sabão de coco em barra, uma técnica que eu faço de ralar o sabão, misturar com bicarbonato e fazer a lavagem. Mas para a lavagem dessas fraldas, eu não gostei muito de usar essa técnica. Eu gosto de usar essa técnica para outras roupas. Então eu pesquisei bastante vários produtos para limpeza e o ideal é que você use sabão líquido para roupas delicadas, de preferência para roupas de bebê. E eu tenho gostado desses 3 modelos. E desses 3, o que eu mais tenho gostado, que eu acho que dá um resultado legal tanto na limpeza quanto no cheiro, é o Omo, esse rosinha Omo. E aí, para complementar a limpeza, ajudar a remover manchas, eliminar mau cheiro, eu uso o vinagre de álcool nesse recipiente onde geralmente se coloca o amaciante. E aproveitando que eu estou falando de amaciante, não pode usar amaciante nessas fraldas. E um outro detalhe importante, a quantidade do sabão líquido é mínima. Não pode colocar muito sabão porque esse excesso pode prejudicar o tecido, pode afetar aí na eficiência do tecido. O óleo de melaleuca também pode ser usado para ajudar a desinfetar as peças. O meu até acabou, eu preciso repor, comprar novamente. Geralmente eu compro no Mercado Livre. As fraldas secam bem mais rápido do que os absorventes, obviamente, porque os absorventes têm camadas mais grossas. Então é natural que demore um pouco mais para secar mesmo. Se estiver fazendo sol, por exemplo, o absorvente ele pode secar em menos de 1 hora. E isso se for lavado na máquina, como eu já falei, porque a máquina faz aquele processo de centrifugação. Aí eu tô mostrando para vocês a fralda suja de cocô. E apesar de saber que não é o tipo de vídeo agradável de se ver e de se mostrar, eu acho importante vocês verem realmente na prática como é que funciona essa limpeza. E dessa vez aí eu não usei o forrinho biodegradável, então o cocô foi direto pro tecido mesmo. Então assim que você retira a fralda da criança, você tira aquele excesso de cocô, coloca no vaso sanitário normalmente e depois faz uma limpeza, uma pré-limpeza na fralda apenas com água, esfrega um pouco antes de colocar o sabão. Você vai ver que só nessa pré-limpeza a sujeira já começa a sair com facilidade. No caso de fralda suja de cocô, eu já lavo na maioria das vezes na mão mesmo, claro, quando eu tenho possibilidade, né? Eu tiro aquele excesso, faço esse processo todo, coloco um pouco de sabão, esfrego. Isso tudo é bem rápido, gente. Esse tecido é muito bom para fazer limpeza. E olha só o resultado, gente. A fralda ficou limpinha, sem nenhuma mancha. A gente sabe que a rotina com criança é imprevisível, né? Então acontece às vezes de eu não ter a possibilidade de lavar a fralda assim que eu tiro. Então eu faço só aquela pré-lavagem, eu tiro o excesso e deixo secando naquele cestinho suspenso para depois fazer a lavagem. Mas na maioria das vezes eu consigo lavar na mão. Um ponto importante, se você percebeu que a criança fez cocô, imediatamente tire a fralda e tire aquele cocô do tecido. Não é interessante deixar ele por muito tempo ali, porque se deixar por muito tempo, por horas ou mais de 30 minutos, mesmo depois que você lava, ainda fica aquela manchinha bem fraquinha lá no fundo do tecido. E quando acontece esse tipo de situação, quando a mancha fica realmente difícil de sair apenas com lavagem com sabão, a misturinha de vinagre com bicarbonato pode ser usada. Eu coloco vinagre assim na fralda, depois jogo um pouco de bicarbonato de sódio por cima, deixo agir ali por alguns minutos, retiro aqueles produtos ali e depois faço a lavagem normalmente com sabão líquido. Sobre vazamento de xixi, que é uma das dúvidas da maioria das mamães que tem interesse em começar a usar fraldas ecológicas. Então, com Felipe aconteceram alguns vazamentos, mas foi bem no início, quando a gente estava ainda se adaptando ao uso dessas fraldas. E eu acho que isso é natural porque a gente está acostumado com a fralda descartável e a forma de lidar é bem diferente. Essa questão de vazamento tem a ver com a idade da criança, com o fluxo de urina, a quantidade de líquido que ela bebeu durante o dia. E tudo isso a gente tem que observar e considerar na hora de observar mesmo a criança e perceber a hora certa de trocar. O tecido interno dessa fralda, ele tem uma tecnologia que mesmo a criança fazendo xixi, bastante xixi, e o absorvente dentro fica bem encharcado, o tecido não parece que está molhado. Então você toca no tecido e ele está com um toque super seco. E a gente acha que está tudo ok, não precisa trocar. Então o ideal é sempre verificar, ou a cada hora, ou a cada 2 horas,
que você trocar a fralda da criança, verificar o estado do absorvente. Você coloca a mão naquela entradinha onde a gente encaixa o absorvente e percebe. Se o absorvente estiver muito úmido, é necessário trocar, porque corre um grande risco de vazar. Porque se ele está muito úmido, ele perde o poder de absorção. Um outro ponto que eu fui aprendendo ao longo do tempo é sobre a forma como coloca a fralda. Se eu vou abotoar a fralda e se ela ficar muito folgada, esse elástico da coxa pode ficar com alguma abertura e isso facilitar também o vazamento. Então é sempre bom verificar se está tudo bem justinho. Claro que não precisa ficar apertado incomodando a criança, mas tem que ficar de uma forma que não fique nenhuma fresta, nenhuma abertura. Vazamento de cocô nunca aconteceu, apenas de xixi mesmo. E de uns tempos para cá não tem acontecido mais, principalmente depois que eu comecei a usar os absorventes da Repflut, porque eles têm mais camadas, eu acho que eles têm um poder de absorção maior e eu tenho gostado muito. E usar 2 absorventes é sempre uma boa opção, principalmente à noite. E aí pode optar entre usar 2 absorventes de carvão de bambu, que fica uma proteção ótima, né? Porque ficam 8 camadas ou 10 camadas, dependendo aí do tipo de absorvente que você usar. Ou você pode usar o branco de microfibra com absorvente de carvão de bambu. Enfim, eu tô bem satisfeita com essas fraldas. Eu achei que foi um ótimo investimento. Essas fraldas não são baratas, mas o investimento que você faz compensa muito, porque é um valor que você paga uma vez só e aquele material, por ser de grande qualidade, você vai usar por muitos anos. No caso dessas fraldas, eu posso usar até os 3 anos de idade de Felipe. Se eu fosse continuar usando fralda descartável comum, eu iria gastar muito mais, não tem nem comparação. Então, a fralda ecológica é uma opção mais sustentável e mais econômica também, que é ótimo para o nosso bolso, né? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí na sua escolha, na sua decisão com relação à fralda ecológica reutilizável. Comenta aqui embaixo se você já usou, se você usa, se você gosta ou não. E se você conhece outra marca também, é sempre bom a gente compartilhar esse tipo de informação. Coloca aqui nos comentários também. Lembrando que eu tô lá no Instagram, minha página é blog Bruna Leal. Eu sempre posto coisas do meu dia a dia por lá, da minha rotina, então me segue por lá também. Se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve para não perder nenhuma atualização. Lembra de ativar o sininho também. E clique em gostei se você gostou desse vídeo. Um beijo para você e até o próximo.